Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje, direto de Campinas, São Paulo, Fábio Zotesso, médico veterinário da Auster Nutrição Animal, com mestrado em zootecnia. E o tema da nossa entrevista será os desafios nutricionais das matrizes na cadeia produtiva de frangos de corte. Fábio Zotesso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu caro. Prazer é todo meu aqui estar podendo contribuir um pouquinho nesse bate-papo com vocês. Fábio, você já esteve uma época aqui na região do Sudoeste Goiano, trabalhando aqui em uma grande empresa. Conta um pouquinho dessa história para nós. Sim, na verdade foi aquela oportunidade que a gente tem recém-formado, né? Eu tive a oportunidade de fazer um estágio na área de avós dentro do complexo da Perdigão e fui para Nova Mutum e para Rio Verde, né? Coincidentemente, eu fiquei alguns meses aí na cidade, então eu conheço um pouquinho do clima da região, né? Desse povo acolhedor também, que é uma escola que a gente trouxe para a vida, né? Legal, cara. E como é que você chegou na Auster? Na verdade, depois que eu saí vamos falar dessa etapa mais de produção, eu fui entrando mais para a área de nutrição. Eu já passei por outras empresas nessa área e recentemente eu assumi um desafio, principalmente com esse desafio de fazer uma dieta balanceada e o manejo de campo, acompanhamento de campo para as galinhas que são as mães do frango, né? Então, nós temos aptidão muito mais pela nossa formação para avicultura de corte, tem uma diferença entre ave de corte e postura, e a gente se especializou um pouquinho mais na área das mães do frango, que são as matrizes de corte ou as reprodutoras pesadas, né? Como preferir chamar elas aí. Mas galinha não é tudo igual, não, Fábio? Rapaz, sabe que quando a gente conversa com quem é da área, né, é mais fácil entender isso. Mas quando nós temos nossa família, que a gente conversa de vez em quando, tem aqueles mitos todos que a gente tem no nosso setor para desbravar e tentar, às vezes, romper alguns conceitos que são errados, né, que estão difundidos. E galinha, frango e matriz não é tudo igual, né? Tem bico, tem pena, né, é um bichinho parecido, mas não é tudo igual. Porque nós estamos falando de linhagens comerciais. Nós temos um grande desafio que é alimentar 8 bilhões de pessoas. Então, nós precisamos, de certa forma, ao longo do tempo, né, deixo registrado nosso agradecimento a todos os profissionais que pavimentaram essa estrada, que hoje a gente anda por ela, né? Mas, assim, muitos colegas lá atrás já pavimentaram essa estrada para quê? Porque a gente faz um programa de melhoria genética para justamente aqueles indivíduos que têm a maior aptidão para carne ou para ovos se reproduzam cada vez mais e nisso consiste um programa de melhoria genética, basicamente. Então, nós temos duas linhagens. A gente tem basicamente uma linha de aves leves e de aves pesadas. E olha que coisa interessante. A ave pesada, ela produz menos ovos. Então, esse é o desafio da mãe do frango. Porque a mãe do frango, ela vai ser uma ave que tem genética para pôr peso, para pôr carne, só que ela é menos produtiva para ovos. Só que a gente precisa de quantidade, a gente precisa de abastecer toda a cadeia produtiva. Então, a gente precisa, de certa forma, de algum manejo nutricional para compensar isso que a genética deixa ela menos produtiva em ovos. Porque se fosse poedeira comercial, era só selecionar as aves mais leves, né? Vamos colocar um parênteses, porque a gente tem muitos recursos que os nossos amigos geneticistas fazem, mas basicamente essa é a grande diferença entre aves leves e pesadas, que a gente tem a poedeira comercial e o frango de corte, e no caso as mães deles. Deixa eu entender, quando você fala aves leves e aves pesadas, o que é? Tem ave que é mais gorda do que a outra, é isso? É quase isso. Na verdade, assim, a capacidade dela, geneticamente, ela tem uma capacidade de ganho de peso. O frango e a poedeira comercial, eles comem à vontade, mas assim, a capacidade dele de ganhar peso é diferente. Então, por isso que a gente fala que aves leves e aves pesadas. Porém, a matriz, a gente precisa controlar um pouquinho essa dieta,
porque se deixar ela à vontade, ela vai pôr muito peso e ela não vai conseguir fazer o desenvolvimento corporal adequado para ser uma reprodutora. Então, por isso que a gente precisa fazer que uma ave pesada, entre aspas, passe por uma dieta para conseguir também produzir bastante descendentes. Então, deixa eu entender um pouco do seu trabalho. Você cria dietas para galinha, é isso? Olha só que coisa, né? Nesse mundo fitness aí, as galinhas também passam por esse desafio. Elas só não fazem exercício, mas é interessante porque na nutrição de matrizes, a gente tem um conceito que é o seguinte: não pode sobrar e não pode faltar. Obviamente, se faltar nutrientes porque ela precisa, ela não vai ter nem energia, não vai ter os nutrientes necessários até para o desenvolvimento interno dos órgãos reprodutivos e todas as necessidades metabólicas que a ave precisa. Então, não pode faltar. Então, não é uma dieta que vai fazer ela passar fome. É uma dieta que vai controlar o peso dela. Porque o excesso de nutriente faz ela ser um frangão. E esse frangão não permite ela desenvolver a estrutura corporal necessária e, consequentemente, os órgãos internos, os órgãos reprodutivos, para que no final da recria, e isso é interessante também, nós temos 2 períodos, um período de recria, que vai em torno de 23, 24 semanas, e depois um período de produção, que vai mais 40, 41 semanas, é um pouquinho mais às vezes, que a gente produz o ovo. Então, tudo que a gente faz na recria é importante depois para a produção. E a gente precisa fazer essa dieta bem feita. Você usou a palavra aí que você me deu um nó na cabeça aqui. Você falou assim, ela vira um frangão. Frango é igual galinha, não é diferente de galinha? Porque a impressão que a gente tem é que frango é macho, galinha é fêmea. É isso ou não? Na verdade, o frango de corte, ele tem 50% dos indivíduos são machos e fêmeas na hora que nasce um ovo. Isso aí é meio a meio, né? Então, nós temos também um frango de corte que é fêmea e um frango de corte que é macho, vamos falar assim, no supermercado. A diferença é que o macho ganha um pouquinho mais de peso. Só que para as matrizes, aí sim, a gente precisa separar um aviário de fêmeas e um aviário de machos. Aí tem toda uma questão de sexagem que consegue fazer com os pintinhos. Basicamente, é interessante porque pela asa, a formação dos folículos na ponta da asa, você consegue perceber se é macho ou se é fêmea. É muito interessante, né? Uma observação trouxe uma tecnologia para o setor e a gente consegue sexar esses pintinhos logo no nascimento para formar lotes de fêmea e lotes de macho. Isso pode ser feito tanto para as matrizes quanto para os frangos. Agora, para as matrizes, a gente precisa que as fêmeas botem ovos e também precisamos de ovos férteis, porque não adianta depois de todo esse processo, diferente da coideira comercial, que ela vai botar ovo e não vai ter problema se não for fértil. A gente nem quer que seja fértil, não é? Porque o objetivo é ali na prateleira do supermercado, a finalidade de alimentação. Agora, na mãe do frango, a finalidade de criação dela é ter o frango de corte, é ser a multiplicadora dessa genética do frango. Então, quando eu falei vira um frangão, não ela tem a mesma genética, ela é um frango de corte, só que ela precisa, nesse momento, ser criada de uma forma diferente para que ela se desenvolva e produza ovos. Então, por isso que a gente precisa controlar o peso dela. Antes de falar da dieta, deixa eu só te fazer mais uma pergunta besta. Pergunta de quem não entende da área e quer entender. Para um ovo ser fértil, precisa do galo ou não precisa? Precisa sim. Porque, basicamente, é a natureza, né? Nós só controlamos os fatores, vamos falar assim, o nosso trabalho de campo, junto com toda, vamos falar assim, desde o produtor, do granjeiro, do nutricionista, todo mundo faz para extrair o melhor potencial produtivo dos lotes. Mas o que a gente vai fazer depois são orientações para deixar o lote mais fértil, né, para manejos de fertilidade que a gente fala. Mas a natureza segue sendo como sempre foi, né? Precisa do macho para fazer, e o macho fértil. Então você vê assim, ao mesmo tempo que a gente tem a produção de ovos como a dieta das fêmeas, a gente também precisa ter todo um controle também de manutenção de peso dos machos, do score de peito. É bem interessante. Eu estou conversando hoje com o Fábio Zotesso, que é médico veterinário da Alster Nutrição Animal, com mestrado em zootecnia. E ele está explicando para a gente uma coisa fantástica. Ele cria dieta para galinha, gente. Nós estamos falando sobre os desafios nutricionais das matrizes
nessa cadeia produtiva de frangos de corte. Fábio, você já citou aí as questões de não poder faltar e não poder sobrar nutrientes. Quais são os principais desafios nutricionais que são enfrentados aí por você, por exemplo, que é um profissional dessa área? Sabe o que a gente fala muito com o pessoal? Porque assim, a nossa realidade é muito com o granjeiro, com o produtor, com o pessoal da fábrica de ração. Então, a nossa principal atividade está no controle das variabilidades, das variáveis. Então, quando a gente consegue que o lote seja mais uniforme, é melhor para ter todas as aves produzindo ao mesmo tempo. Isso produtivamente é melhor, porque a gente consegue um pico de produção. Então, e persistência também dessa produção. Então, a gente quer que as aves tentem ser mais parecidas o possível para que, ao mesmo tempo, elas cheguem em produção. Então, os desafios que a gente mais encontra são para a uniformização dos lotes. Olha que interessante que a gente faz. Imagina um aviário com 40, 60 mil aves. Um aviário não, são um núcleo, né, com vários aviários, assim, de 9, 10 mil aves, mas num complexo, sendo pesadas individualmente e sendo reagrupadas em categorias. A gente pesa isso pelo menos umas 5 vezes ao longo da recria, essas aves, individualmente. Por que a gente faz isso? Porque eu não comentei com vocês que a gente precisa fazer uma dieta, controlar um pouquinho a alimentação, só que de vez em quando tem uma ave que é um pouquinho mais esperta que a outra. Porque até na genética, na melhoria genética que a gente faz, que o setor faz para as aves, elas são selecionadas para melhor eficiência alimentar. E como que a gente seleciona as aves para melhor eficiência alimentar? Ou que elas convertam assim, o alimento de maneira mais apropriada para a produção, ou que elas também tenham velocidade de consumo mais rápido. Para a matriz de corte, essas duas características, ganhar peso com facilidade e comer rápido, é um desafio, porque eu tenho que controlar o peso dessas aves. Então, o que a gente faz rotineiramente é propiciar para a ave mais levezinha mais condições. Então, a gente reagrupa, vamos falar assim, a gente deixa elas as leves com as leves, as médias com as médias, as pesadas com as pesadas, justamente para a gente ter um melhor bem-estar animal, porque a gente está muito associado bem-estar animal e produtividade nesse caso. Mas mesmo tendo a mesma genética, vivendo no mesmo espaço, comendo a mesma comida, como é que uma vai desenvolver mais do que a outra? É interessante, a gente tem serve para a galinha também uma coisa que acontece com a população, com a distribuição normal da população. Tem uma curva chamada curva de Gauss, por exemplo, a altura da população. Nós temos, em média, vamos falar assim, 1,85 m na população, mas nós temos indivíduos com 1,60 m e nós temos um indivíduo com 2 metros. Mas a grande maioria tem aquela altura. Para peso também ocorre isso, e com as aves também. Naturalmente, na população de aves do lote, apesar de elas serem geneticamente muito parecidas, porque elas vêm da mesma origem, mesmas famílias lá atrás, mas elas têm naturalmente uma capacidade de distribuição de acordo com a natureza fez assim a população ter indivíduos diferentes. Então, toda vez que uma ave tiver a chance de roubar um pouquinho da outra, ela vai ganhar um pouquinho mais de peso, vai perder um pouquinho mais de peso. Então, a gente tenta fazer, na verdade, um trabalho especial para que essas pontas, não sei se você me entende assim, dessa curva que é a distribuição normal, que essas aves mais leves fiquem mais próximas das médias. Então, você pode fornecer um pouquinho mais de ração, por exemplo. Agrupando elas, você consegue fornecer um pouquinho mais de ração, elas vêm para o grupo das médias. Se elas são mais pesadas, você pode frear um pouquinho o desenvolvimento delas e trazer para as médias. Ao longo do tempo, a gente vai fazendo que não sobre e não falte aquilo que ela precisa para se desenvolver e produzir da maneira correta. Existe uma dominância animal? Por exemplo, no caso dos bovinos, acontece muito do pessoal distribuir a comida e uns eles são mais fortes, eles conseguem ir comer mais do que os outros. E o outro fica esperando, fica aguardando. Vou te citar um exemplo, que na minha casa tem 2 cachorros. Tem o João e tem a Nina. O João, ele vai na vasilha primeiro e ai da Nina se chegar perto, ele rosna para ela. Ela fica aguardando o João comer para depois ela ir comer.
Com as galinhas acontece a mesma coisa, então? Acontece, a diferença é que a gente não consegue dar nome para eles, né? Mas imagina dar nome em 60 mil e identificar no aviário não vai dar muito certo. Mas acontece. Então, por isso que a gente tem idades chaves, por exemplo, a cada 4 semanas, a gente faz esse tipo de manejo de uniformização, justamente porque a gente não vai chamar por nome. Vem aqui, né? A galinha pelo nome, ela vem aqui e vai comer na sua mão. Mas a gente vai conseguir fazer pela balança. A gente tem 2 tipos de manejo, né? A gente pode tanto fazer um peso individual ou também pode fazer uma avaliação de score peitoral. E a gente agrupar essas aves é uma forma de reduzir essa dominância que existe. Porque no final das contas a gente quer pico de produção. Pico de produção, o desenvolvimento delas tem que ser muito parecido. Aí quando vocês fazem essa divisão de aves mais leves, aves mais pesadas, existe uma diferenciação depois na dieta de cada grupo desses? O que a gente diferencia mais é a matriz pesada. Por ela passar por uma dieta, você vai me entender se a gente fizer um comparativo com uma dieta de humano, por exemplo. Quando a gente precisa melhorar a saciedade também, porque se eu vou restringir um pouquinho o teor nutricional da nossa dieta, se a gente estiver fazendo um controle de peso, não é faltar, é isso que é importante. A gente não tá dando, se a gente der a menos do que ela precisa, ela não vai performar. Uma vez a gente identifica com todos os trabalhos de pesquisa, então vem a área de nutrição, vem a área da genética, toda essa recomendação nutricional do que a ave precisa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar no bico da ave, isso é importante também, esse é um dos pilares, que depois eu posso comentar um pouquinho com você, esse é um dos pilares, mas a gente precisa, na verdade, uma das coisas que a gente tem é trazer um pouquinho mais de fibra, reduzir a densidade nutricional da dieta, então com um pouco mais de fibra, dar um pouquinho mais de saciedade para essas aves, então ela consegue, com menos quantidade de alimento, ainda ter saciedade. E entre uma categoria e outra, a gente consegue mudar alguma grama. E é interessante que para a matriz pesada, 1 grama faz diferença. Porque a gente fala, nossa, 1 grama por ave. Não, o cálculo que a gente faz, muitas vezes, de estímulos, de alimento, representa 1 grama. Você pensa num saleirinho, sabe aquele envelopinho de sal que a gente tem, às vezes, na lanchonete? Tem 5 gramas ali. Isso. Então, a gente está falando que 1 grama faz diferença quando a gente faz o cálculo por ave. Então, a gente vai, obviamente, também restringir 1 grama para uma categoria mais leve, mais pesada, justamente para trazer mais ela perto da categoria média. Assim como tem diferença na ingestão dos alimentos, existe diferença de ave para ave também em relação à conversão alimentar? Ou elas têm mais ou menos uma conversão alimentar padrão? É uma conversão padrão, mas é potencializado por aquilo que o manejo nutricional como um todo faz. Nesse ponto da cadeia produtiva, nós estamos querendo só a multiplicação dessa genética, né? Nesse momento, o que a gente quer, na verdade, que aquele potencial que foi definido pelas famílias, porque funciona mais ou menos assim, é avaliado um grupo de famílias, que a gente fala assim de 10, 15 fêmeas para um macho, tem uma família formada lá na genética, e essa família depois, que é um pedigree, uma linha pura, vira as bisavós, vira as avós, chegou nas matrizes, depois vai para o frango de corte. Então, essa definição de conversão alimentar, de potencial de respostas, são definidos um pouquinho antes na cadeia produtiva. E a cadeia produtiva tende a demorar 4 anos para chegar até o consumidor. Vamos falar assim, uma melhoria genética que a gente faz de uma ave ser mais produtiva, ou ter uma conformação de peito maior, alguma coisa, geralmente começou 4 anos antes. Mas nas reprodutoras, o principal objetivo agora é multiplicar, por isso que ela é reprodutora, por isso que ela é multiplicadora, por isso que ela é matriz. Ela multiplica aquela genética. Existe diferença individual? Existe. A gente tenta fazer esse manejo de uniformização, mas basicamente onde vai se concentrar essas melhorias genéticas já estão em etapas anteriores. Você sabia que galinha faz dieta? Pois é, esse é o trabalho que o Fábio Zotesso faz. Ele cria dietas para galinhas. Lógico que é um jeito simplificado de dizer, né, gente? E nós estamos falando aqui hoje a respeito dos desafios nutricionais das matrizes na cadeia produtiva de frangos de corte. E eu estou conversando com o Fábio Zotesso, que é médico veterinário da empresa Alster Nutrição Animal. E ele tem mestrado também em zootecnia. Eu tô achando que eu tô falando errado o nome da empresa. Alster ou Alster? É Alster. Alster.
A gente está ali em Hortolândia, mas nós atendemos nacionalmente em todo o país aí na área de nutrição animal. Já fala um pouquinho, antes da gente continuar aqui falando da dieta, fala um pouquinho do portfólio da empresa de vocês. Como é que ele é composto? Basicamente, a empresa é focada em soluções nutricionais, né? Então, nós temos as linhas de especialidade, entre eles a gente destaca também na área de enzimas, né? E é interessante, esse é um ponto interessante também, assim, porque tem nutrientes no vegetal, por exemplo, que o animal não consegue aproveitar porque não tem uma enzima que quebra aquele fósforo que está complexado na dieta que ele já recebe. Então, eu não preciso suplementar fósforo, eu posso fornecer uma enzima que quebra aquele fósforo do vegetal. E daí ele aproveita melhor. E a gente pensa em sustentabilidade, redução de custo de produção, porque a gente aproveitou melhor nutrientes que ia ser excretado se a gente não conseguisse. Então, esse é um dos exemplos, no caso de uma fitase, que a gente trabalha. Mas a gente também faz a parte de suplementos vitamínicos e minerais e o sucesso do nosso trabalho é a aplicação dessas soluções, né? Porque daí é a hora que a gente vai no campo, é a hora que a gente consegue entender a necessidade do produtor, a necessidade da ave em si, a gente pergunta para a ave o que ela precisa, e daí a gente faz as adequações. O nosso trabalho está um pouco nisso, a gente reformula as dietas, a gente troca alguma necessidade de acordo com algum produto, de acordo com a necessidade da ave ou do lote, alguma coisa assim. Você falando desses negócios complexos aí, eu vi um nome que é lisina. O que é essa lisina e como é que ela atua nos animais? Na verdade, a lisina é um aminoácido, né? A proteína é formada por um monte de aminoácidos, né? São cadeias de aminoácidos que vão formar proteína. E a lisina é um deles. E a gente sabe que os estudos foram feitos com base na lisina, porque sabe que os aminoácidos, de certa forma, têm uma relação entre eles, assim, para características produtivas. Então, basicamente é isso. E para a reprodutora, muito se fala nesse sentido da lisina, porque a gente precisa controlar a deposição muscular dela. E não é à toa isso, porque percebeu-se que tem uma relação direta, vamos falar assim, entre a conformação corporal e a capacidade reprodutiva das aves. Então, parece, quem acompanha, às vezes, visita nossa de campo de um lote de matrizes, principalmente na recria, parece, quem não entende muito, nossa, por que esse pessoal pega ave por ave e vai avaliando o peito das aves, né? A gente vai vendo a conformação, porque a gente sabe que tem uma relação direta, vamos falar assim, se eu preciso, nesse momento, fazer uma dieta, controlar a dieta no sentido de controlar um pouquinho o desenvolvimento, né? Ela tem capacidade para virar um frangão, como eu falei para você, né? Estufar esse peito, virar um frangão com deposição de lisina, de aminoácido, com deposição muscular. Só que a gente controla um pouquinho, porque para a finalidade de produção de ovos, a gente precisa controlar um pouquinho esse desenvolvimento. É muito simplista, vamos falar assim, a minha explicação, mas basicamente é isso. A gente precisa controlar um pouquinho o desenvolvimento, e a conformação corporal está muito relacionada com aspectos produtivos. Um deles, né, a gente espera, é que a ave acumule a reserva de gordura abdominal adequada, olha que interessante, porque isso vai ser a gasolina para ela depois na produção, para continuar sendo mais produtiva durante 40 e 41 semanas. Então, a gente controla... Deixa eu entender aqui, porque quando a gente fala em dieta, parece que é para ficar fit, né? Ficar fitness. Mas você está falando de deposição de gordura pela fêmea. Precisa, então, de ter gordura? Isso que é interessante. Uma das chaves do manejo nutricional é que a ave tenha a conformação correta na idade correta. A idade a gente trabalha muito em semanas para essa categoria de aves. Então, assim, no comecinho a gente desenvolveu a gente fala que até 8 semanas de idade, aquele esqueleto é formado, aquela estrutura corporal é formada. Então, diferenças de altura ou de tamanho entre as aves são definidas até a 8ª semana de vida. E ela vai produtivamente pelo menos até 66 semanas. Então, você vê que uma diferença de altura é determinada logo no comecinho, né? Depois, a gente tem uma preocupação de controlar esse desenvolvimento, como eu comentei, para também fazer a parte reprodutiva se desenvolver corretamente. Só que daí a gente já vai chegar perto da produção. Perto da produção, ela já se desenvolveu a carcaça da forma que precisava. Agora a gente pode soltar um pouco mais alimento, porque a gente precisa que ela tenha a energia necessária para manutenção e para produção dos ovos, porque ela não pode tirar das reservas, ela precisa ter reserva para produzir um pouco a mais. Então, a hora que a gente fala de reserva de gordura,
ela precisa ter esse armazenamento, vamos falar assim, de energia interno, porque ela vai ter duas fontes. Ou ela vai ter a própria reserva de gordura, ou vai ter da dieta, para produzir o número de ovos que a gente espera, né, dentro de uma normalidade de produção. Qual que é a vida produtiva média dessas matrizes pesadas? Basicamente, assim, um número meio comum são 66 semanas, né? Que contempla desde o alojamento na recria até a produção. Essa etapa normalmente é dividida em duas. Nós temos 1/3 para recria e 2/3 para produção dessas 66 semanas. Então vai dar mais ou menos 40 semanas ali em produção e 24 semanas em recria, que se fecha a recria. Quando ela começa a produzir os ovos, daí chama a etapa de produção. Mas ela precisa dessas 20 e tantas semanas aí para se preparar para ficar adulta e todas com a maturidade sexual reprodutiva. Os machos também estão em um aviário separado. Na produção ocorre o acasalamento. Então, olha que interessante. A gente vem conduzindo as fêmeas e os machos com dietas separadas, né? Precisa ter o espaçamento correto, precisa ter tudo aquilo que a gente espera, centímetros de ave por calha, por comedouro correto, porque daí para uma não reduzir a competição da outra. Isso foi toda a preocupação da recria. Depois dessa uniformização dos lotes, vamos agrupar os machos mais leves com os machos mais leves, os pesados com os pesados, as fêmeas também, conforme as categorias. Chegou a hora da produção, né? Então a gente aumenta a intensidade, o estímulo luminoso para essas aves, o fotoperíodo é determinante para a produção das aves, e a gente transfere para aviários que têm ninhos, porque agora elas vão botar ovos, né? E nesses ninhos nesses aviários também ocorre o acasalamento, né? Porque Como é que é esse acasalamento? Tenho certeza que tem um monte de gente curiosa aqui para saber como é que funciona isso. O acasalamento é remonta natural, não tem muito segredo. Quem já viu no sítio lá o galo com a galinha é a monta natural. É do mesmo jeito? É do mesmo jeito. O que acontece agora é que tem muita galinha no mesmo aviário. O que a gente tenta controlar, na verdade, é a proporção de macho para fêmea, para que seja eficiente. Qual que é essa proporção ideal? É 1/10, depois vai variando conforme a idade, mas normalmente o mais trabalhado é 1/10, porque é um número que é satisfatório, vamos falar assim, para manter a fertilidade do lote. A sorte do galo é que ele não tem. A sorte dele é que ele não tem 10 sogras, né? Essa é a grande vantagem. Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista aí, mas essa é a grande vantagem, talvez, do galo. Ô, Fábio, você falando em frangão, eu lembrei, final de ano é época do pessoal comer frangão, né? Pois é. Tem o Chester, né? O peitudo lá, é isso? Você sabe que isso é interessante também, assim, ó, a gente sempre ouviu, na verdade, no supermercado, na propaganda, o Chester na verdade, uma ave selecionada para peito e virou uma marca comercial. Ele não é uma ave, ele não é um novo tipo de galinha, ele não é. Então, assim, Tanto é que os outros não podem. É uma empresa só que pode usar o nome Chester, né? Exatamente. Então, esse é só um exemplo, né? Mas, assim, o resultado do melhoramento genético são aves que foram selecionadas, né? A ave tem uma particularidade, você comentou dos bovinos, você comentou de outras espécies, outras categorias de animais. O intervalo de gerações entre as aves e o número de indivíduos favorece o melhoramento genético. Porque você tem, às vezes, uma fêmea produzindo 160 indivíduos em 40 semanas, né? Então, descendentes em 40 semanas. Você não tem, em um ano, você produzindo 160 bezerros uma vaca, né? Então, você vê como isso pode acelerar o processo. Por que desenvolveu tanto o melhoramento genético das aves? É por causa disso. Então, a gente pode selecionar a carne nobre, vamos falar assim, a carne que mais tem valor, ou que, historicamente, que mais contribuiu para o desenvolvimento genético do frango foi a carne de peito. Então, por isso que a gente tem linhagens como essa, né, que você citou, que é um frango que foi melhorado para ter maior deposição de peito. E, obviamente, esse frango também tem a sua matriz, que precisa ser controlada, e tudo isso valeu para a mãe dele também. Então, o que só vai variar é porque nós temos algumas empresas, né, que controlaram, que fizeram esse manejo
genético, né? E elas determinaram depois uma linha genética de desenvolvimento, de cruzamentos, vamos falar assim, até chegar o animal industrial ou comercial lá no supermercado. No Réveillon vai ter frango com passas aí? Rapaz, eu não tenho problema com passas, não. Tem gente que não gosta de passas também, pode vir. É uma briga de quem gosta e quem não gosta. Tira passas do arroz, pra mim não tem problema não, pode vir. Fábio, gostei de conversar com você, foi uma conversa bem descontraída, mas bem informativa, foi legal, cara. Em 2023 vamos conversar mais, vamos falar mais, vamos aprender mais de frango, né, eu acho que é a carne mais consumida hoje, não é, de frango? É interessante que a avicultura, eu lembro de uma frase quando eu estava na faculdade, talvez isso tenha me destinado até para esse setor. Sabe aqueles cursos que tem na faculdade? Sei. E eu lembro de um profissional que era do frango sertanejo na época, que foi lá dar uma palestra pra gente, e ele falou assim, o que eu mais gosto desse setor é que a gente pode pôr proteína acessível e de qualidade na mão do consumidor. Então, se a gente pensar como finalidade de vida, ou finalidade até como ser humano, né, a carne de frango, ela se destaca nisso, porque assim, é uma carne acessível, você vê qualquer crise econômica, se a gente monitorar o consumo de carne per capita, né, melhorou um pouquinho a renda da população, vai para a carne vermelha, ela é preferida mas assim, apertou um pouquinho o bolso, o pessoal vai para a carne de frango, e a gente vê esses movimentos cíclicos assim, né, conforme a economia. Então, a nobreza desse setor estar inserido num setor que a gente pode colocar uma carne acessível e de qualidade para a população mundial, que o Brasil é um celeiro, né? O Brasil exporta, o Brasil tem um mercado não só interno como externo, né? E então, nós estamos, eu fico muito feliz por estar inserido também nesse setor e agradeço a todos aqueles colegas, né? Desde daqueles das gerações anteriores que pavimentaram esse caminho que a gente trilha, mas principalmente os granjeiros, o pessoal que lida diretamente com essas aves, porque, na verdade, são eles que fazem a ração que a gente formula chegar no bico da ave, e eles que fazem tudo isso acontecer, né? Então, eu fico grato de estar inserido nessa cadeia. Meu amigo, foi um prazer te conhecer ainda no apagar das luzes desse ano de 2022, que você tenha um Réveillon abençoado, uma mudança de ano maravilhosa, você e as pessoas que você ama. Em 2023 vamos encontrar e bater mais papo. Um grande abraço para você. Grande abraço, eu agradeço a atenção e a oportunidade. Eu tive o prazer de conversar com o Fábio Zotesso, médico veterinário da Auster Nutrição Animal. Ele tem mestrado em zootecnia e nós falamos a respeito dos desafios nutricionais das matrizes na cadeia produtiva de frangos de corte. Amanhã será o último bate-papo desse ano de 2022 e eu espero encontrá-los novamente. Vai ser uma grande honra, uma grande alegria. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você gosta de carne de frango? Deixa aí o seu comentário, gosta de ovos também? E compartilhe. Conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Se inscreva nesse canal. Grande abraço e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.